Capítulo 1. A formação do mais belo, Lúcifer, o portador da luz. No princípio havia luz, mas não uma luz que os olhos pudessem contemplar. Era uma luz consciente, viva, um esplendor sem origem, sem tempo, sem fronteiras. E no coração desse esplendor, o eterno, aquele que não tem começo nem fim, estendeu sua vontade. Não por solidão, não por carência, mas por amor. Ele pronunciou um nome que até então não existia, e o universo estremeceu com o nascimento de um ser jamais visto. Assim surgiu aquele que seria conhecido como Lúcifer, o portador da luz. Ele não foi gerado como os outros. Ele foi moldado com intenção, adornado com glória, cercado de música, tecido com beleza. Seus olhos refletiam as primeiras cores da criação, e em sua voz os acordes da harmonia cósmica vibravam. Lúcifer não caminhava. Ele deslizava como luz entre os céus. Sua presença era como perfume em jardim eterno. Onde ele passava, a criação se curvava em admiração. Foi colocado no topo da hierarquia celeste. Não havia outro igual. Nenhum anjo, nenhuma estrela, nenhuma força, nada se comparava à sua majestade. Era o primeiro entre os coros celestiais. A ele foi confiado o comando sobre os sons eternos. Suas mãos regiam as sinfonias que celebravam o Criador. E mesmo os anjos mais antigos o contemplavam em silêncio. Mas o Criador que tudo conhece já sabia o mesmo dom que o tornava glorioso. Também carregava a semente do risco, porque com grande beleza vem a tentação da vaidade. Com grande poder, a tentação da autonomia. E com o livre arbítrio, o perigo da queda. Mesmo assim, ele criou, porque o amor verdadeiro jamais impõe controle. Lúcifer cresceu entre as hostes celestiais como um príncipe entre guerreiros, um músico entre estrelas, um líder entre luzes. Sua beleza não era apenas exterior, era inteligência pura, discernimento afiado, criatividade sem igual. Ele compreendia os mistérios que outros mal ousavam tocar. E talvez por isso, ele começou a se perguntar: por que não eu? Por que render louvor? Se eu mesmo sou digno de admiração, por que me curvar se todos se encantam com minha glória? Foi apenas um pensamento. Mas pensamentos são sementes, e no solo do orgulho, sementes germinam em silêncio. Ainda não havia rebelião, ainda não havia ódio, mas havia algo novo, algo sutil, algo inquietante. O céu, até então repleto apenas de adoração, conheceu a primeira dissonância. O Criador percebeu, ele viu o fio de sombra que se insinuava por entre os brilhos de Lúcifer, e ainda assim não o destruiu, porque em sua justiça ele permite que até os mais belos escolham o próprio caminho. E assim, o primeiro capítulo da eternidade começou a se dobrar sobre si mesmo. O céu ainda cantava, as estrelas ainda dançavam, os anjos ainda voavam em sincronia. Mas no meio da perfeição, algo começava a mudar. Lúcifer, o portador da luz, já não olhava para o trono com o mesmo encanto. Agora ele olhava para si, para sua forma, sua glória, sua capacidade, e cada vez mais acreditava que não precisava de mais ninguém. Mas ainda havia tempo, ainda havia um espaço entre o orgulho e a queda. O Criador, com paciência além da compreensão, estendia oportunidades silenciosas para arrependimento. Mas quem se apaixonou pelo próprio reflexo, raramente aceita se curvar outra vez. O coração de Lúcifer se tornou um palco de guerra invisível, entre a memória do amor e o fascínio pelo poder. E no íntimo mais oculto da criação, o som da primeira rachadura ecoou. No céu, tudo ainda parecia como antes. As luzes continuavam a brilhar com intensidade pura. Os anjos cantavam em perfeita harmonia. O trono permanecia envolto em glória. Mas sob a superfície, algo já estava diferente.
Lúcifer, o mais belo entre os anjos, não falava, mas observava, e em seu silêncio ele arquitetava. Ele sabia que nenhuma revolta começa com gritos, ela começa com perguntas. E foi assim que ele se aproximou de outros anjos, não com acusações, não com afrontas, mas com sutilezas, com sussurros, com ideias. Você já se perguntou, por que adoramos o tempo todo? Se fomos criados com beleza, inteligência e poder, por que nossa glória deve sempre apontar para outro? Não somos também luzes? Não temos livre vontade? Então, por que nos curvarmos diante dele? As palavras eram como néctar amargo, soavam doces, mas carregavam veneno. E muitos começaram a escutar, não porque queriam se rebelar, mas porque nunca haviam pensado sobre isso antes. Lúcifer não exigia mudança imediata, apenas plantava incerteza. E dúvida, uma vez plantada, cresce silenciosa como erva daninha. Aqueles que o ouviam não eram os mais fracos. Eram os mais próximos, os mais leais, os mais brilhantes, porque ele sabia, para abalar o céu, era preciso alcançar o coração da elite celestial. E eles o escutavam, não porque desejavam a queda, mas porque confiavam nele. Ele era Lúcifer, o portador da luz, o amigo de muitos, o exemplo de todos. Mas agora, sua luz lançava sombras. A atmosfera mudou, não visivelmente, mas espiritualmente. O louvor que antes fluía como rio, agora parecia hesitante. A harmonia eterna soava, ligeiramente fora do tom. Alguns anjos, os mais sensíveis, começaram a perceber. Entre eles, Miguel, o guerreiro da fidelidade, sentiu o ar diferente. Ele conhecia Lúcifer, sabia de sua grandiosidade, mas agora algo não encaixava. Miguel o observava de longe, sem julgamento, sem ódio, mas com dor, porque sabia, se o mais brilhante entre eles estava se afastando, o céu estava prestes a conhecer o impensável. Lúcifer, por sua vez, continuava sua jornada sutil. Não queria confronto. Ainda, seu objetivo era outro: minar a confiança, desestabilizar a ordem, sem levantar suspeitas do trono. É porque ele reina sozinho? Se somos feitos à imagem da perfeição, por que não temos voz no governo da criação? Será que fomos criados apenas para servir? As perguntas ecoavam como trovões silenciosos nos corações dos anjos. E onde antes havia certeza, agora havia hesitação. A rebelião ainda não havia começado, mas o palco já estava sendo montado. E o mais terrível era que muitos dos que duvidavam ainda pensavam que estavam sendo fiéis. Eles não estavam contra o Criador, ainda não. Apenas queriam entender. E nessa brecha, Lúcifer edificava seu império de influência. Ele já não adorava, não como antes. Fazia o que era esperado, cantava com os demais, curvava-se diante do trono. Mas por dentro, sua reverência era um disfarce. E mais perigoso que um rebelde aberto. É um adorador com o coração frio. Enquanto isso, os céus ainda resplandeciam. Mas o som do paraíso já não era puro. Entre os acordes celestiais havia dissonância. E o Criador via tudo. Não por vigilância opressora, mas por amor onisciente. Ele via o fogo nascendo na alma de Lúcifer. Mas ainda assim, dava-lhe tempo. Porque o amor não se impõe, ele espera. Mesmo quando o caos está à espreita, o silêncio havia chegado ao limite. As dúvidas, antes sussurradas em câmaras celestiais, agora eram brasas acesas no interior de muitos anjos. E Lúcifer sabia que era a hora. Ele não queria mais insinuar, ele queria declarar. Era chegada a hora de se revelar, não mais como o portador da luz, mas como aquele que desafiaria o trono do Criador. O local era o centro celestial, um espaço sagrado, onde apenas os anjos mais elevados se reuniam em comunhão e adoração. Ali onde os céus ecoavam a glória eterna.
O discurso foi feito, e não houve grito, não houve ataque, houve apenas palavras, mas palavras que estremeceram a eternidade. No Irmãos de Luz, começou Lúcifer, com sua voz aveludada e imponente. Por quanto tempo continuaremos cegos, presos a um sistema que nos limita? Os olhares se voltaram para ele, surpresos, inquietos, alguns fascinados. Fomos criados com beleza, com sabedoria, com poder, mas ainda assim vivemos como servos. Disse que somos livres, mas nossa adoração é obrigatória, nosso louvor automático. E se eu dissesse que existe outro caminho, e se eu propusesse uma nova ordem, onde todos possam governar, criar, decidir, não como súditos, mas como iguais ao Criador, o impacto foi imediato. Um murmúrio percorreu o céu como um trovão abafado. O que antes era apenas desconfiança, agora ganhava nome: rebelião. E Lúcifer não recuou. Eu não falo de guerra, falo de liberdade. Não quero destruir o céu, mas reconstruí-lo. Quero um reino onde a luz seja de todos, não apenas dele. Pela primeira vez, Lúcifer se colocou acima do seu Criador, não com espada, mas com ambição disfarçada de justiça. E muitos vacilaram. Alguns anjos, tomados por encanto e confusão, começaram a se alinhar atrás dele. Outros, horrorizados, se afastaram em silêncio. E ali, no meio da divisão, estava Miguel, o defensor da fidelidade. Seu olhar era de lamento, não de fúria. Ele conhecia aquele que falava, sabia da luz que um dia brilhara nele. Mas agora, diante de todos, Lúcifer havia cruzado a linha invisível que separava a dúvida da arrogância, a busca por entendimento da busca por glória. E Miguel falou: Lúcifer, não há trono fora do trono, não há luz fora da fonte, e não há liberdade longe do amor que nos criou. Mas Lúcifer já não ouvia. Ele olhava ao redor e via número, seguidores, vozes que o apoiavam. Ele acreditava que podia vencer, e naquele momento o céu rachou, não fisicamente, mas espiritualmente. Houve uma fenda entre os que permaneceram fiéis e os que se renderam ao discurso da vaidade. O Criador permaneceu em silêncio, não por impotência, mas por escolha, porque até mesmo diante da rebelião, ele dava espaço para que cada ser revelasse seu verdadeiro coração. O discurso terminou, mas o dano estava feito. O céu já não era uno. A canção eterna agora era conflito. Dois exércitos começavam a se formar. Do lado da lealdade, Miguel e os que permaneciam firmes. Do lado da revolta, Lúcifer e os que acreditavam em seu novo reino. E o mais belo dos anjos, agora era o mais perigoso. Não porque havia se tornado monstruoso, mas porque ainda carregava sua beleza, sua eloquência, sua luz, mas já não servia ao amor. E um ser poderoso, sem amor, é a mais letal de todas as criações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então inscreva-se, curta e deixe o seu comentário. Essa história continua no próximo capítulo. Até a próxima e muito obrigado a todos.